Olá, vamos ler comigo hoje a psicologia financeira. Tenho a confessar para você que faz um mês que eu estou procrastinando o vídeo desse livro. Por quê? Porque é um livro com muito conteúdo e realmente eu estava em dúvida do que trazer aqui para o canal, porque é um livro que vale cada capítulo, cada palavra. Todos os livros que eu estou trazendo aqui estão sendo bem densos. Agora, esse aqui vem de uma área de finanças, né, uma área um pouco diferente do que eu trabalho aqui no canal, e aí eu já começo realmente explicando por que esse livro está aqui. Porque esse livro, como o próprio nome já traz, ele fala das finanças sob o ponto de vista das emoções. E como uma das maiores propostas nossas aqui é justamente falar de inteligência emocional, falar de desenvolvimento pessoal, nada mais justo do que pegar um livro que aborda esse fator tão importante nas nossas vidas, que é a nossa área financeira, sob a ótica das emoções. E aqui eu já inicio então com o ponto-chave desse livro. Para quem, enfim, não quer ler esse livro, já sai daqui sabendo qual que é o ponto-chave, qual que é a ideia central. A ideia central desse livro é justamente trazer que a maior parte das nossas decisões financeiras são afetadas pelas emoções. Eu fiquei muito feliz quando eu li isso aqui, por quê? Porque uma das coisas que eu mais repito em vários contextos, nas consultorias que eu faço, nas mentorias, é que as nossas emoções direcionam a maior parte das nossas decisões. Embora a gente ache que nós somos seres racionais e que a maior parte das nossas decisões são afetadas pela nossa razão, isso é uma doce ilusão. Por quê? Porque nós temos um estoque limitado de decisões racionais no nosso dia a dia. A maior parte das decisões que a gente toma são com base na emoção e nos nossos hábitos que a gente acaba repetindo em função dessas decisões anteriores. Então, as emoções têm um papel gigantesco na nossa vida. Só que muitas vezes a gente minimiza isso, a gente não percebe, a gente menospreza, a gente acha que elas não interferem, quando, na verdade, é totalmente o contrário. As emoções estão o tempo inteiro interferindo na nossa vida, inclusive e especialmente nas nossas finanças. Então, no decorrer desse vídeo, eu vou trazer um pouquinho aqui para você dos conhecimentos desse livro, dos pontos-chave que ele aborda e como eu espero que você passe a perceber o poder das emoções nas suas finanças, você consiga, de fato, trabalhar elas melhor. Então vamos lá, né? Culturalmente falando, nós sabemos que fazer uma gestão financeira é um desafio para a maior parte das pessoas. E eu não estou falando só aqui em termos de Brasil, sabe? Tanto que esse livro é escrito por um escritor norte-americano. E ele aborda justamente o quanto algumas pessoas tomam decisões que parecem totalmente descabidas e infundadas com relação ao dinheiro. Ele, inclusive, o nome do primeiro capítulo é justamente isso, né? Ele fala o quanto nós fazemos coisas malucas com relação ao dinheiro, mas ele diz que ninguém é maluco, né? Então, por quê? Por que a maior parte das pessoas acaba fazendo coisas malucas com relação ao dinheiro, mesmo não sendo maluca? Vamos lá. E essa aqui, para mim, esses dois primeiros capítulos, por isso que eu falo, né? Esse livro foi muito denso, porque os dois primeiros capítulos já me deram uma baita de uma cacetada, assim, no sentido de acordar para várias coisas. Então, nós fazemos coisas malucas com relação ao dinheiro, mesmo não sendo malucos, por quê? Porque nós ancoramos as nossas decisões em experiências passadas. E para mim, isso fez todo sentido. Que eu lembro de uma história que é bem antiga e o quanto essa história me impacta até hoje nas minhas decisões financeiras. Eu sou uma pessoa que eu tenho pavor de poupança desde pequena. Por que eu tenho pavor de poupança desde pequena? Que quando eu era criança, o meu pai tinha as economias da vida ali na poupança. E veio um determinado governo, que enfim, né? Muitos de vocês por aí passaram por esse governo que ao assumir chegou e
confiscou os valores de poupança dos brasileiros para, enfim, pagar isso em várias prestações. E naquele momento a minha família ficou numa situação muito difícil. Meu pai tinha um bom dinheiro na poupança naquela época, dinheiro assim, a época que dava para comprar terrenos, podia fazer várias coisas, e do dia para a noite ele perdeu tudo, porque de fato, como aquele dinheiro foi pago sem uma correção importante, relevante, ao longo de muitas prestações, aquilo se diluiu e se perdeu de verdade. Então, daquele momento em diante, a minha família passou a ter uma situação financeira mais delicada. E então realmente eu tenho pavor de poupança. Eu cresci com aquilo, poupança é ruim, poupança é ruim, poupança é ruim. E eu acabei, especialmente no início da minha vida, meio que estendendo isso para todos os tipos de investimentos mesmo, né? Parece lógico, mas foi o que eu fiz, parece maluco. Então, na minha cabeça, todos esses locais para você armazenar dinheiro eram ruins, porque um belo dia um governo podia chegar e confiscar tudo que você tinha ali. Hoje, racionalmente, eu sei que isso não é tão simples assim de acontecer e que a diversificação é importante, etc. Fui aprendendo várias coisas ao longo da vida, mas eu continuo com aquele ranço da poupança. Então, para não dizer que eu não tenho poupança, eu acho que eu nunca mais fui olhar, mas eu devo ter R$1, assim, digamos, na poupança, sem brincadeira. Não chega a R$5. É o que eu tenho ali e vai render 1 centavo por ano, sei lá, durante quanto tempo, porque para mim não faz diferença nenhuma o que eu tenho na poupança. Agora, é engraçado, porque já uma amiga minha, e isso para mim foi muito chocante, porque essa minha amiga, ela é uma referência de uma pessoa muito inteligente com relação ao dinheiro, às suas finanças. Essa minha amiga, para mim, ela é referência. E quando nós estávamos conversando sobre esse assunto de poupança, ela pegou e falou assim para mim: eu sei o quanto você tem esse ranço com a poupança por conta da tua história passada, e o que ela disse a seguir me surpreendeu. Ela falou o seguinte: mas na minha família foi o contrário, meu pai à época não tinha dinheiro nenhum na poupança, e depois daquela situação a gente começou né, ele começou a aproveitar algumas oportunidades e a ganhar mais dinheiro. Então ela teve uma situação totalmente diferente da minha na infância, e isso pode ter refletido ali, eu tenho certeza que refletiu também na forma dela enxergar os investimentos. Então, para você ver, né? Ninguém é maluco com relação ao dinheiro, mas as nossas experiências passadas têm uma influência muito grande nas decisões que nós tomamos com relação ao dinheiro. Tem um outro amigo meu que também, comumente, ele me fala assim, ele fica muito incomodado quando alguém passa vontade, vamos dizer assim. Ele fala assim, poxa, a pessoa tal estava com vontade de tomar alguma coisa e não comprou porque achou caro, ou estava com vontade de comer em determinado restaurante e não foi porque achou caro e tal. E ele se incomoda muito com isso. E eu estava conversando com ele, falei, mas por que você se incomoda? Dele, não, onde é que já se viu a pessoa passar vontade e tal? Eu falei, mas a questão não é essa, você está incomodado, mas a pessoa pode não estar, ela pode não estar passando vontade. E aí a gente conversando, e eu já, enfim, né, por a gente conversar bastante, eu saber algumas histórias da infância dele, eu sei que ele carrega isso de ter passado algumas vontades na infância que acabaram refletindo na vida adulta. Então, para ele hoje, passar vontade é algo inadmissível, e ele carrega isso para a vida dele e para a vida dos outros. Ele me contou que já teve situações de a pessoa não querer comprar determinada coisa porque achou caro, e ele foi lá e comprou para a pessoa porque ele não admitia que a pessoa passasse vontade, mas aí a gente percebe, né? Quem está passando vontade é ele, não é nem passar vontade, ele está reproduzindo aquela vontade que ele sentia lá na infância e trazendo isso para a vida adulta. E quando eu peguei e falei isso diretamente assim para ele, ele parou, ficou pensativo, foi muito engraçado assim, a cara que ele fez, ele falou, nossa, será? Eu falei, não é será, é com certeza, quem está passando vontade é você está reproduzindo aquela vontade da infância, mas enquanto você não trabalhar isso, tem muitas decisões ruins que você vai tomar em relação ao dinheiro. E foi muito engraçado, assim, porque ele ficou pensando, e foi bem a época que eu estava lendo esse livro e eu cheguei nessa conversa com ele. Mas, pois bem, para você entender, né? Esse é só o primeiro capítulo do livro, contando o quanto as nossas experiências passadas interferem nas nossas decisões de hoje.
E isso é muito maluco se você for ver, porque hoje a situação é totalmente diferente, né? Como que você vai se basear por uma situação que você tinha quando era criança? Você mudou, você é adulto, né? As suas condições são diferentes, tudo é diferente e ainda assim a gente acaba reproduzindo o que vem lá de trás. Então, para perceber a importância de nós entendermos as nossas histórias passadas, sabermos o que nos afeta, quais gatilhos que nos afetam o tempo todo, que a gente precisa trabalhar isso para tomar melhores decisões daqui para frente, né? E esse livro, de uma forma geral, ele é um livro de contação de histórias. Todos os capítulos, você vai ver que tem muita história. Ele conta história, conta história, conta história. Uma das pessoas que mais aparecem, né, cuja história mais aparece aqui no decorrer do livro, é do Warren Buffett. Estão falando das decisões dele, enfim, como que ele conduziu a vida dele. Eu vou trazer um pouquinho dessas histórias aqui também. Mas o que eu realmente faço um alerta, caso você queira ler esse livro. Esse livro tem muita história, então ele é um livro muito leve de ler. Nossa, uma leitura super leve, fala assim, capítulos curtinhos, letras num tamanho bom, então você lê ele rapidinho, é um livro que você lê rapidinho. Mas se você ler esse livro sem prestar atenção, você vai sair dele do mesmo jeito que entrou, porque é tanta história, que se a gente realmente não para pensar, refletir, aprofundar, a gente acaba não prestando atenção nos conceitos que ele quer nos passar por trás das histórias. Então, para mim é isso, assim, depois que eu terminei de ler, eu tive que voltar a cada capítulo para revisar qual que era o conceito central de cada capítulo, porque no meio de tanta história acaba se perdendo. Se a gente fica só prestando atenção na história, a gente pode correr esse risco de não olhar para dentro e refletir sobre os conceitos que ele quer nos passar. Então, essa é realmente uma dica que eu deixo para você, caso você queira caso você queira ler esse livro. Leia com atenção, sabe? Não se perca nas histórias. Tente entender que cada capítulo traz um conceito importante que nós precisamos realmente refletir e trazer para nossa vida. Capítulo 1 já trouxe para você, né? O quanto as nossas experiências passadas interferem nas decisões de hoje. E isso vai para uma autorreflexão de cada um, para poder entender, né, quais são as experiências anteriores que estão refletindo na tua vida hoje. Você precisa entender racionalmente que essas experiências não fazem mais parte da sua vida e a cada nova decisão você refletir para parar de reproduzir aquelas experiências e tomar decisões com base no teu presente, na situação atual. E isso é muito difícil de acontecer. Por quê? Porque uma outra coisa que ele traz aqui no livro, né, até num dos capítulos, é que nós temos uma tendência a sermos mais razoáveis do que racionais, tá? Então, nós vamos tomar decisões com base naquilo que é razoável pra gente, não necessariamente aquilo é a melhor decisão racional a ser tomada. Mas se faz sentido pra gente, tá tudo bem. E por quê? Por que se faz sentido pra você, tá tudo bem? Porque é você que toda noite com você mesmo deita a cabeça no travesseiro. Se você estiver em paz, tá tudo bem. Agora, se você não estiver em paz, e aí? Pode ser a decisão, a melhor decisão racional com relação ao dinheiro que você já tomou. Mas caso você deite a cabeça no travesseiro e aquilo não esteja te trazendo paz, qual é o benefício disso? Eu tenho a dizer que nenhum, né? E, enfim, esse livro, ele vai fazendo a gente refletir sobre várias coisas. E como eu te falei, só nessa primeira sacada, né, de entender o quanto as nossas emoções e as nossas experiências antigas influenciam nas nossas decisões financeiras, só aqui a gente já pode ficar com a reflexão para o resto do dia. Mas eu quero trazer mais alguns pontos, né, até para que realmente você leia comigo esse livro de uma forma mais aprofundada e trazendo mais lições. Quero trazer mais alguns pontos que eu considerei bem relevantes, tá? O segundo ponto que eu considerei bem relevante é a relação que o autor faz entre sorte e risco. Até deixa eu mostrar o rostinho dele aqui, é sempre bom, né, ver o rostinho do autor. Ó, é o Morgan Russell. Então, tá aqui o rostinho dele. Ele faz, então, uma relação entre sorte e risco.
E aqui para mim também foi algo muito impactante, porque ele mostra que tem coisas que, por mais que você esteja informado, que você esteja no caminho certo, tomando boas decisões, refletindo com as coisas, tem situação que vai dar certo e tem situação que vai dar errado, e não é em função de você, é por conta que existe sim o que ele chama de sorte e risco. Ele até conta uma história do Bill Gates e de um outro rapaz que estudava com o Bill Gates na mesma escola. E ele conta que naquela escola foi uma das primeiras escolas a ter acesso a uma determinada tecnologia, e foi isso que fez com que o Bill Gates pudesse, ele teve a sorte então de, ainda na sua adolescência, já na sua adolescência, ter acesso a uma tecnologia que fez com que ele pudesse desenvolver depois a sua empresa vencedora e bilionária, que todos nós conhecemos, a Microsoft. Então, isso pode dizer assim, poxa, o Bill Gates teve sorte, né, que lá na adolescência, no colégio que ele estudava, ele teve acesso a uma tecnologia que pouquíssimas pessoas tiveram, que proporcionou com que ele fundasse a Microsoft. Mas é lógico, em nenhum momento a gente está minimizando o talento do Bill Gates, toda a trajetória dele, todas as decisões corretas que ele tomou. Mas sim, ele teve essa sorte de ter contato com uma tecnologia dentro da escola. Ao mesmo tempo, o amigo dele, o mais próximo a essa época, também teve contato com essa tecnologia e seria uma pessoa que, segundo aqui o autor conta nas suas suposições, seria uma pessoa que hoje estaria ao lado do Bill Gates se esse rapaz, lá na sua adolescência, não tivesse falecido em função de um acidente. Então, o que ele diz assim, eles tiveram essa sorte e esse rapaz sofreu um risco que o levou à morte, enfim, a história dele acabou ali e a do Bill Gates continuou e ele está deixando o seu legado para o mundo. Então, por que eu refleti muito sobre isso? Porque a gente tem uma tendência a querer estar no controle, sabe? Achar que nós temos controle de tudo. E até tem um outro capítulo que ele faz um gancho assim, a gente tem só parte da informação, mas a gente quer ter a história completa, então nós preenchemos as lacunas com as nossas próprias experiências, né? Com as nossas próprias informações internas. Mas não necessariamente essa narrativa vai ser completa e correta. Nós estamos complementando com aquilo que a gente acha, que a gente acredita. E essa questão de querer sempre estar no controle faz com que a gente minimize o impacto da sorte e do risco sobre as nossas vidas. E é entender assim, mais uma vez, por mais que você dê todos os passos certos, o risco não vai deixar de existir, ele vai continuar existindo. É a história da poupança que eu contei falando do meu pai. Eu não acredito que o meu pai... Eu acredito que meu pai deu todos os passos certos e realmente foi uma fatalidade à época de um governo totalmente... enfim, para mim, totalmente insano, que faz um negócio desse. Mas eu não posso dizer que o meu pai não deu os passos certos ou que ele não se preveniu para o risco, porque quem que ia imaginar que aconteceu uma situação daquela? Assim como quem ia imaginar que há alguns anos atrás, né, que agora já está há alguns anos, mas se for ver está próximo, nós íamos ser acometidos por uma pandemia. Quem ia imaginar determinadas guerras? O risco ele existe e ele vai continuar existindo, e é isso que o autor traz. Não adianta a gente querer achar que nós temos controle sobre todas as coisas, nós não temos. E aí ele já faz um gancho com uma outra coisa que também para mim, né, foi muito interessante, que é escutar assim, nas nossas finanças, nós temos que entender o que é o suficiente, sabe? Se a gente não tiver essa noção do suficiente, nunca vai estar bom. A gente vai estar sempre buscando mais, buscando mais, buscando mais. E quanto mais a gente estiver buscando, vamos dizer assim, a maiores riscos nós estamos nos expondo, né? Enfim, ele não fala exatamente com essas palavras, mas a questão do suficiente, né? O que é suficiente para você? Você já parou para pensar nisso? O que é suficiente?
E aqui, agora falando pensamento Marta, né? Eu me considero uma pessoa ambiciosa. O meu suficiente eu não alcancei e ele tá lá para cima. Mas realmente eu tenho que lembrar assim do meu histórico, né? Quando eu, digamos, o meu primeiro emprego, vamos dizer assim, eu chamo do meu primeiro emprego, não foi, né? Eu fiz estágio anteriormente, tive outros empregos, mas o meu primeiro emprego, que para mim assim foi mais correto, impactante, sei lá qual é a palavra, enfim, que foi o que eu fiquei mais tempo. Então esse meu primeiro emprego, eu comecei ganhando um determinado salário e eu, na minha cabeça, quando eu entrei, eu lembro que eu olhava para aquele valor e eu falava assim, nossa, mas quando eu ganhar R$2.000, poxa, aí eu já vou estar bem, assim, sabe? Não vou precisar mais, já vou conseguir dar conta de todas as minhas coisas. E é lógico, né? Passado um tempo eu estava ganhando R$2.000 e imagine, claro que aquele R$2.000 não era nada suficiente para mim. Eu estava, na verdade, muito insatisfeita com aquele valor, quando há um tempo atrás eu tinha mentalizado aquele 2.000 como algo que ia ser muito bom. Então, quando chegou naquele valor, já não era suficiente, porque padrões tinham alterado, né? Padrões de vida tinham alterado, ambições já tinham subido de patamar. E aqui eu não estou nem falando de uma questão de certo e errado, tá? Mas o autor aqui, ele fala de suficiente realmente fazendo a gente refletir sobre aquilo que realmente importa na nossa vida e também trazendo histórias de pessoas ricas, pessoas milionárias, ou seja, que não precisavam mais almejar mais dinheiro, mas por estar naquela questão de preciso de mais dinheiro, preciso de mais dinheiro, preciso de mais dinheiro, o que aconteceu? Elas perderam tudo, porque elas assumiram riscos muito grandes ou então colocaram em risco a própria reputação, né? Cometeram atos ilegais para poder obter mais dinheiro e com isso perderam tudo, algumas morreram, outros foram parar na cadeia, ou seja, acabaram com a vida. E quando eu estava lendo bem essa parte, assim, eu lembrei daquele livro que depois virou filme, do Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos, que trata de um empresário que, enfim, tinha sua família, tinha suas relações, mas o foco dele era a empresa, o dinheiro e sempre reajustando suas metas para cima, para cima, para cima. E, bom, não sei se você já viu esse filme, mas vou dar aqui o spoiler. E ele perde sua família num grave acidente, e aí ele realmente presta atenção naquilo que era realmente importante, mas ele se deu conta muito tarde, né? Que ali ele já não tinha mais a família e toda a trama se desenvolve ali nessa jornada de aprendizado dele, de começar a valorizar o que realmente importa. Então o autor fala muito isso, assim, sabe? Entenda o que é suficiente e quando você chegar num determinado patamar, pare de reajustar as tuas metas para cima, porque você vai ficar numa jornada que só vai te levar a riscos desnecessários mesmo, porque você já tem o que você precisa para viver bem e para ser feliz, vamos dizer assim. E se a gente considerar que a felicidade, né, está dentro de nós mesmos, então a gente entende que viver reajustando meta para cima realmente não é uma atitude coerente, vamos dizer assim. Mas, mais uma vez, não estou falando que a gente não tem que ter ambição, tá? Vamos fazer essa diferenciação aqui. A ambição, ela é importante, mas a partir do momento que aquilo, você fica cego para aquilo e só a tua vida vive em função daquilo, aí já não, né? Eu vejo que não é saudável, não é coerente. E, bom, né? Agora eu quero trazer para você o segundo conceito, vamos dizer assim, super chave do livro, né? Que inclusive é uma das coisas que estão aqui nos resumos e tal. O que o autor traz para nós? Que o dinheiro, e até aqui eu já faço um gancho, porque essa frase, na verdade, ela está em outro livro que eu estou lendo agora, mais uma vez, que é Os Segredos da Mente Milionária. Também vou trazer esse livro aqui para o canal. Mas o autor também, em outras palavras, traz o termo, né, que nós temos que buscar com relação a dinheiro, que é liberdade. Então, qual que é a sacada aqui?
O dinheiro não vem para nos proporcionar mais prazeres momentâneos. Nós temos que pensar em dinheiro em termos de liberdade. Por quê? Porque estar no controle das nossas finanças, da nossa própria vida, nos traz liberdade. E esse é, para mim, assim, o segundo conceito-chave do livro, né? O primeiro é o quanto as emoções interferem nas nossas decisões, considerando as nossas experiências passadas, e esse segundo conceito-chave que é o dinheiro tem que vir para te trazer liberdade. E quando a gente fala do dinheiro trazer liberdade, mais uma vez, isso não é sinônimo de um prazer momentâneo. Ah, eu tenho liberdade para ir ali e comprar o que eu quiser. Não. É você ter liberdade para poder se manter por um período razoável de tempo, independente das circunstâncias. Quando eu penso nesse conceito, a primeira coisa que me vem na cabeça é a história da pandemia. Você passou por isso, assim como eu, e aqui na empresa, para mim, foi algo muito maluco, né? Vamos voltar ali porque o autor fala de maluquice em dinheiro. Porque assim, estourou a pandemia de manhã, de tarde as pessoas já estavam travando seus pagamentos. Eu lembro que teve um cliente que naquele dia ou no dia seguinte ia vencer o boleto dele aqui com a gente, alguma coisa assim. E no dia que fecharam as coisas, ele já não pagou o boleto. Ele falou, não, eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, mas como assim, né? Você conseguiu dinheiro no próprio dia para me pagar, sabe? Não tenho dinheiro, não sei o que lá. Então, era bem aquilo. Daí você percebe o quanto boa parte das pessoas, né, pegando aquele ditado popular, vende o almoço para pagar a janta. E eu fiquei chocada com aquilo, de ver. Ali ficou nítido o quanto as pessoas não tinham reserva de emergência, o quanto elas ganhavam o dinheiro no dia para pagar as contas, que realmente não tinha planejamento. Então, ali ficou nítido que boa parte das pessoas, a maioria das pessoas, não tem planejamento financeiro, pelo menos do círculo que eu vi, né? E claro, eu sei que tem muita gente que passou muito melhor pela pandemia, justamente porque tinha suas reservas, porque tinha essa liberdade. E é isso que o autor quer dizer com liberdade, sabe? Se hoje estourasse uma nova pandemia, por quanto tempo você sobreviveria? Você, tua empresa, enfim. Essa é a pergunta que você tem que responder. Ou qualquer outra coisa que acontecer, e que pode acontecer, né? Nós já falamos aqui da questão do risco, que pode acontecer. E que vai acontecer, o autor fala isso, não é que pode, vai acontecer, as coisas vão acontecer, não adianta você dizer, vou passar minha vida e nunca mais vou passar por uma situação similar, você vai passar similar ou diferente, mas com o mesmo grau de risco, vamos dizer assim. Então, para a próxima coisa que acontecer, quanto tempo o teu dinheiro dura, sabe? Então ele traz essas reflexões pra gente e fala assim, o dinheiro vem para nos proporcionar liberdade, e liberdade é sinônimo de você conseguir tocar a tua vida, né, se manter no controle, que é o termo que ele traz, durante um tempo independente dos riscos, independente do que acontecer. E aí nesse caso, daí eu já pulo aqui, né, isso ele fala muito forte no capítulo 7, né, que ele fala da liberdade, o quanto estar no controle traz felicidade, eu falo que é um capítulo que eu até coloquei, né, as minhas anotações com coração aqui, sabe? E essa frase vale a pena ler, né? Que é a primeira frase aqui desse capítulo 7. A forma mais elevada de riqueza é a possibilidade de acordar todo dia e dizer, eu posso fazer o que quiser hoje. Isso é muito bom, né? Mas eu já vou fazer um gancho lá com o capítulo 13, no qual ele fala da margem para imprevistos, ou margem de segurança, como quiser chamar. Então, para você ter liberdade, para você estar no controle das suas finanças, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma margem de segurança. O que é uma margem de segurança? É um dinheiro que você está poupando, não para comprar alguma coisa ou porque você quer pagar alguma coisa. Não, você está poupando pelo simples ato de poupar, para ter a sua reserva de emergência, sua margem de segurança, sua margem para imprevistos ou como você quiser chamar. É aquele dinheiro que você está poupando por poupar, que está ali guardado.
e para qualquer emergência você tem à disposição para você poder continuar estar no controle, tá? E nesse capítulo 13 foi um dos capítulos assim também que eu considerei bem importante. Se você pegar meu livro aqui, eu grifei o capítulo quase inteiro. Mas vou trazer aqui uns pontos-chave que ele traz nessa questão da margem de segurança, né? Então, o que ele, né, começa fazendo esse gancho, né? Que essa margem para imprevistos, ela nos traz liberdade. Quando nós temos esse valor guardado e disponível, que eu não preciso usar para outras coisas, isso traz liberdade, né? E daí ele traz uma frase que para mim ficou muito forte. Ele diz o seguinte: a incerteza faz parte da vida. A gente não pode dizer que não. Sim, ela faz parte da vida. A regra é a mudança. A incerteza, então, faz parte da vida. Só que eu não posso perder o meu poder de ação em função disso. Eu não tenho que ficar achando, né, que só porque a incerteza é a regra, que eu não posso fazer nada. Muito pelo contrário, eu posso. E o que eu posso fazer? A minha margem de segurança. Posso ter a minha reserva financeira para poder viver a minha vida da melhor forma, independente do que aconteça, né? Eu, Marta, aprendi isso desde pequena. Não basta você ter uma reserva, que era o que o meu pai tinha. Você tem que ter uma reserva diversificada, não pode estar tudo no mesmo lugar. Essa foi uma das primeiras lições que eu aprendi com relação a finanças, vamos dizer assim, a duras penas. A sua reserva de emergência não pode estar num único lugar, isso é regra, É a minha regra, mas se eu pego, vamos pegar aí, todos os gurus financeiros falam a mesma coisa, então vamos levar como uma regra. Por quê? Porque não pode estar no mesmo lugar, porque uma instituição pode quebrar, outra pode decretar falência, ou pode vir um governo e confiscar os valores de uma outra terceira instituição. Então, o nosso dinheiro tem que estar espalhado em vários tipos de investimento, em vários tipos né, nós temos hoje tantas coisas à disposição, e até, eu não lembro em qual capítulo desse livro aqui, que ele diz que a gente ainda está engatinhando nessa questão do investimento e a gente acha que já é super conhecedor das coisas, mas a gente não tem nem parâmetro histórico ainda para colocar margens confiáveis em nada sobre rendimentos. Mas enfim, isso é o que eu carrego para mim, sabe? Tem que ter reserva de emergência. Reserva de emergência não é para algo que você quer comprar, não, é uma reserva de emergência, como o próprio nome diz, para emergências, aquele dinheiro para você deixar lá e não mexer, e tem que estar em vários lugares, tem que estar diversificado, sabe? Então, para mim, essa é a regra. Mas uma outra coisa que ele traz aqui nesse ponto, que é, você nunca vai ter certeza suficiente ao ponto de apostar todas as suas fichas numa coisa só, né? Então, vamos dizer assim, acho que em outras palavras é o que eu acabei de dizer, né? Pensando bem agora. Né? Então, mas essa frase é o que me pega, né? Nunca a certeza é suficiente ao ponto de você apostar todas as fichas. Então, eu acredito que se alinha com o que eu acabei de falar, né? E um outro ponto que ele traz aqui nesse capítulo, que eu também achei muito precioso, é o seguinte, que para ganhar dinheiro, você precisa correr riscos, né? Isso é algo meio que, assim, consenso na área financeira. Mas correr riscos não é sinônimo de se arriscar a perder tudo. Olha a diferença. Quanta gente eu conheço que acha que correr riscos é arriscar tudo que tem. Ele fala, não. As pessoas realmente coerentes com o dinheiro, elas correm riscos, mas são riscos calculados. São coisas que, se acontecerem, né, se acontecer um cenário ruim, aquela pessoa vai ter, digamos assim, para onde escapar, né? Vai ter outras possibilidades. E tem tanta gente, né, que arrisca tudo em uma coisa só. Gente, aqui, o que eu conheço de história, e eu acredito que você também deve conhecer, sabe? Aquela pessoa que saiu da empresa, pegou todo o seu dinheiro de uma vida, né? FGTS, todas as economias, e foi lá e pum, pôs num negócio.
Ou seja, se aquele negócio não der certo, acabou para aquela pessoa, né? Pelo menos acabou todas aquelas economias, ela vai ter que construir tudo de novo. Ou então, enfim, quantas pessoas que investem só em uma coisa, é muita história assim. Então, para mim, todos esses pontos que ele foi trazendo foram ligando e fazendo cada vez mais sentido, né? Riscos calculados, e quando a gente fala em correr riscos, nunca é um risco que te deixa em situação de poder te levar à falência. Isso ele fala muito, muito forte, assim. Qualquer coisa que possa te levar à falência, por maior que seja a possibilidade de certeza, não faça. Ele até traz aqui numa parte do livro, ele fala assim, se um negócio tem 95% de chance de dar certo, mas para fazer esse negócio você vai ter que arriscar 100% do que você tem, ele fala, não vale a pena. Porque aquele 5% de dar errado vai fazer com que você perca tudo se acontecer. Então, não corra esse risco, sabe? Então, eu achei muito interessante essa questão, assim, né? De entender que o dinheiro vem para nos proporcionar a liberdade, que essa liberdade ela é alcançada por meio de uma margem para imprevistos e que essa nossa margem para imprevistos, agora eu acrescentando, tem que ser diversificada. Eu não posso apostar todas as minhas fichas num único lugar e nem correr riscos que possam me levar à falência. Isso é muito importante, tá? E agora eu quero trazer assim o que eu considero que como eu falei, né, esse livro traz muita coisa, então eu fiz aqui as minhas anotações, mas eu quero trazer para você agora o terceiro ponto que eu considero chave desse livro e que especialmente para mim, na condição de empresária, me trouxe esperança, vamos dizer assim, me trouxe muita esperança. E esse ponto é o seguinte, ele fala do poder das caudas longas. Isso está no capítulo 6. Percebe que eu estou indo e voltando, né? Capítulo 6 chama Devagar e Sempre. E nesse capítulo ele fala das caudas longas. Não sei se você já ouviu falar nesse termo. O que é a tal da cauda longa? É aquele produto ou serviço, né? Aquele negócio que ele vai ter um faturamento tão expressivo, né? Vai ter um sucesso tão grande que ele vai compensar, digamos assim, o prejuízo de outros. E aí, nesse capítulo, ele traz, inclusive, exemplos de várias empresas, Apple, Netflix, o quanto essas empresas, Coca-Cola, né, empresas que realmente estão se mantendo no mercado, sempre à frente das demais, o quanto essas empresas entendem o poder dos produtos cauda longa e elas estão sempre em busca de desenvolver novos produtos cauda longa, né? Aí, claro, né? Eu tô falando de uma forma bem simplista, mas para você desenvolver um produto cauda longa, não é assim, tive uma ideia, vai dar certo e vou lá e vou ganhar dinheiro. Não, nós sabemos que você tem que muitas vezes desenvolver milhares de versões para uma coisa dar certo. Então, quando eu falo, né, quando ele traz aqui, né, o quanto essas empresas investem em produto cauda longa, é entender assim que elas realmente estão investindo em coisas novas de forma constante e errando muito, né? Que elas sabem, mas elas entendem que o erro faz parte do processo para você chegar num produto que vai trazer esse resultado cauda longa. E a história que ele conta aqui nesse capítulo, que para mim foi muito inspiradora, é uma história da Disney que eu não sabia. Então eu vou trazer para você essa história. Para mim foi muito inspiradora porque para todo mundo que me acompanha sabe que eu sou fã do Walt Disney, é um dos meus empresários favoritos e mais inspiradores. E nessa história aqui, o que ele traz, né? Ele traz um dado que eu não sabia. Que a Disney, né, a empresa lá do Walt Disney, nos seus primórdios, ela teve muito prejuízo. Na verdade, ela operou no vermelho durante muitos anos. E mesmo a primeira aparição do Mickey, né, que foi em 1928, o que ele fala? O Mickey ficou famoso,
Mas o primeiro estúdio da Disney faliu. Então, não bastou ali o sucesso do Mickey, o dinheiro não foi suficiente para manutenção do estúdio, sabe? Então, a Disney, ele fala aqui, né, que em 1930, a Disney já havia produzido mais de 400 desenhos animados e ainda assim a empresa estava operando no vermelho e estava continuando. Até que, em 1938, chegou a Branca de Neve e os Sete Anões, e esse foi o que mudou tudo. A Branca de Neve e os Sete Anões, lá em 1938, foi um faturamento de 8 milhões de dólares. E esse faturamento foi suficiente para cobrir todos os prejuízos anteriores e para investir, né, num estúdio novo, que aqui ele fala que é onde a Disney está até hoje. Então, assim, um produto, Branca de Neve e os Sete Anões, um produto foi suficiente para pagar todo o prejuízo de anos anteriores e para investir em anos posteriores, transformando, né, a Disney nessa potência que é hoje. Um produto, Branca de Neve e os Sete Anões, e agora você nunca mais vai olhar para Branca de Neve da mesma forma, é ou não é? Eu agora passei a valorizar muito mais a Branca de Neve, falei, meu Deus do céu, foi por causa da Branca de Neve que a Disney está onde está. E aí ele tem essa frase aqui que eu achei muito boa, né? Que é o resumo. Então, em 1938, a Disney havia produzido várias centenas de horas de filme. Porém, em termos de negócios, os 83 minutos de Branca de Neve eram tudo o que importava. Olha que legal. E quando eu falei que traz esperança, é porque, poxa, a gente está na vida empresarial, né? Eu tenho uma empresa de serviços e a gente acaba pivotando muita coisa, né? E vai testando, e um novo formato, e nova ferramenta, e um novo tipo de serviço, e vai. E chega uma hora que você pode pensar, puxa vida, né? Nossa, tentei isso, não foi. Isso aqui também ainda não desenvolveu, isso aqui. E quando eu li isso, eu falei assim, poxa, tô no caminho certo, sabe? Tô no caminho certo, porque é nessa sequência de testes, de erros, de coisas que eu vou achar meu cauda longa. O que eu realmente, né, eu tenho que ter foco para continuar trabalhando para achar esse meu produto cauda longa. E é nesse momento que eu tô agora, falo que até traz esperança. Então, se você tá aí do lado, desse lado, também dentro da empresa, buscando crescer e sentindo que tem muita coisa que não está dando certo, lembra da Branca de Neve. Põe a foto da Branca de Neve ali e isso vai te trazer esperança, assim como trouxe para mim. Então, esses 3 conceitos que eu trouxe aqui, para mim são as chaves, conceitos-chave do livro. Então, vamos lá. Conceito número 1. As emoções influenciam as nossas decisões financeiras muito mais do que a gente imagina, incluindo, né, as nossas experiências passadas. Conceito 2. O dinheiro vem para trazer liberdade. E essa liberdade é sinônimo de você ter uma margem de segurança em meios diversificados para você poder ter controle sobre a sua vida independente dos riscos e das circunstâncias. E o conceito 3, os cauda-longas, que vem para nos trazer esperança, que é o que ele até traz no início do capítulo. Você pode estar errado na maior parte das vezes e ainda assim ficar milionário. E esse é o que ele traz de conceito cauda-longa. E por esses 3 conceitos, sabe, eu espero que esse vídeo já tenha feito sentido para você, já tenha feito você refletir e trazido esperança, assim como trouxe para mim. E agora eu quero, né, encaminhar ali para a finalização, trazendo mais algumas coisas que ele conta no livro, né? Que, como eu falei, para mim esses são os 3 conceitos-chave. Mas o livro traz muito mais coisa. É algo que até esse livro dá para vir complementar aqui no canal, trazendo outros aspectos dele, outros pontos de vista, então vou trazer aqui em vídeos menores. Se você quiser ler também, faz como eu falei, presta atenção, né,
nos conceitos por trás de cada história, realmente para conseguir promover a reflexão necessária. Mas agora, para complementar, eu quero trazer mais algumas coisas assim que o livro traz realmente para a gente refletir, né? Um dos pontos que ele traz no seu capítulo 4 é o poder dos juros compostos. Lembra que lá no início desse vídeo eu falei para você que ele conta muita história do Warren Buffett? Pois é. Aqui no capítulo 4, ele traz um outro dado que eu também não sabia, que é, cadê? Aqui, ó, presta atenção. Então, vamos ver a importância dos juros compostos. E aqui, lógico, né, esse livro, ele é de 2021. Então, esses dados aqui que estão escritos já estão atualizados, mas então vamos entender que essa frase que eu vou falar agora são dados de 2021. Então, vamos lá, falando do Warren Buffett. Dos 84,5 bilhões de dólares do patrimônio líquido de Warren Buffett, então, 81,5 bilhões foram ganhos depois que ele já tinha 65 anos. Entendeu? Entendeu bem? Ou seja, a esmagadora maioria do patrimônio do Warren Buffett foi formada após os seus 65 anos. E aqui, dentro do capítulo, ele continua com essa estimativa para dizer o seguinte. Cadê? E ele vem dizendo assim que na questão dos juros compostos, aí depois eu vou localizar onde que está esse dado, mas ele continua ainda dizendo o seguinte, que então, depois dos 60 que ele teve isso, e depois dos 80, realmente que veio a maior parte. Então, é para entender que o Warren Buffett só é o maior investidor do mundo hoje, bilionário, por quê? Porque ele começou cedo, muito cedo a investir, e ele realmente entendeu o poder dos juros compostos. Progressão geométrica, lembra lá a aula de matemática, a diferença de progressão aritmética versus progressão geométrica? Pois bem, juros compostos, né? Então, chega um momento que quando o teu patrimônio vai dobrando, vai triplicando, aquilo dá um salto muito grande. Quando ele está menor, isso não aparece, né? Quando você tem R$2 e dá um salto para 4, aquilo parece inexpressivo. Mas quando você tem, né, 30 bilhões e dá um salto para 60 bilhões e depois dá um salto para sei lá quanto, poxa, aí sim você vai entendendo o poder da composição. Então ele traz essa questão aqui para nos dizer, invista e deixe lá, e deixe que o tempo e os juros compostos façam o seu trabalho, né? Agora, nós seres altamente influenciados por emoções, a gente faz isso? Claro que não. A gente coloca ali um dinheiro no investimento, caiu hoje, a gente já quase morre do coração, dizendo que perdeu o dinheiro e achando que aquilo é o fim do mundo. Quando a gente precisa, e daí é um outro conceito que ele traz aqui num outro capítulo, a gente tem que ter uma visão de longo prazo. Se você tiver uma visão de curto prazo, com certeza os teus investimentos não vão ter todo o potencial que poderiam ter, né? Não sei se você já viu, mas tem muito coach de finanças que faz essa continha para você, né? Se você começar hoje a investir R$1 por dia ao juro X, daqui 30 anos você vai ter não sei quanto ali para tua aposentadoria, papapá. Então, mas é isso, sabe? O tempo importa. O tempo importa para os nossos investimentos e nós precisamos entender isso e o poder dos juros compostos, né? Uma outra coisa que ele traz aqui, pegando muito forte essa questão das emoções, ele diz o quanto muita gente quer ganhar mais dinheiro achando que vai com isso ter respeito e admiração das outras pessoas. E o que ele traz muito forte é, o dinheiro não compra respeito e admiração. Você tem um Porsche na garagem, a pessoa que mais vai se importar com aquele Porsche é você mesmo, sabe?
E ele até conta a história de quando ele era... O autor falou que ele começou a vida sendo manobrista de hotel de luxo, acho que era alguma coisa assim. E como ele era manobrista, ele dirigia vários carros super top. E ele falou assim, eu nunca prestava atenção em quem descia do carro. Eu ficava fascinado pelo carro, mas não por quem estava dentro dele. Então, é entender assim, realmente, né? As nossas posses, tudo que a gente adquire tem valor pra gente, sabe? Isso aí não vai comprar admiração, não vai comprar respeito das outras pessoas. E tem muita gente que vai discordar disso, eu entendo. Tem muita gente que vai discordar dessa afirmação, dizendo assim, ah, mas se você tem dinheiro, você vai ter acesso, você vai comprar o teu ingresso e tal. Enfim, mas vamos aprofundar, né? Vamos parar para pensar das pessoas que realmente importam para você, das coisas da vida que realmente importam. Não é o dinheiro que vai comprar, sabe? Então, dinheiro não vai comprar admiração. O que compra admiração é o teu exemplo, são as suas atitudes, é como você faz as pessoas se sentirem, né? O respeito, a mesma coisa. O dinheiro pode comprar, vamos dizer assim, o medo, sabe? Acho que o medo ele pode comprar. Vamos dizer, eu tenho medo que a pessoa me faça alguma coisa porque ela tem dinheiro, então tá tudo bem. Mas respeito e admiração, de fato, ele não compra. E um outro conceito que também achei bem interessante aqui para trazer para você é o seguinte, que a fortuna é o que a gente não vê. Entende o que isso significa? As pessoas que realmente estão numa condição melhor, vamos dizer assim, a maior parte do que elas têm a gente não enxerga. Porque está distribuído em investimentos, é algo que a pessoa não está ostentando para que as outras pessoas vejam. O que a gente enxerga das pessoas em termos de riqueza? A gente enxerga quando a pessoa compra um carro novo, quando ela compra uma casa nova, quando ela faz uma viagem, enfim, quando ela ostenta, né? Vamos dizer assim, quando ela gasta o seu dinheiro em produtos, em serviços, etc. Isso a gente vê. Mas isso não quer dizer, e ele traz essa diferenciação, isso não quer dizer que aquela pessoa é rica ou que ela é milionária ou que ela tem fortuna. Porque fortuna é o que a gente não vê. As pessoas que têm fortuna, elas possuem o seu dinheiro investido, não em passivo, né? Carro é um passivo, enfim, não em passivo, mas elas têm ativos trabalhando por elas que estão rendendo mais dinheiro. E isso a gente não vê. Quantas e quantas pessoas, né? E tem uma parte do livro que ele conta a história, eu acho que até que bem no início do livro, é isso mesmo, que eu achei muito interessante, né? Ele conta a história de um homem chamado Ronald James Reed. Você provavelmente não faz ideia de quem é essa pessoa, e nem eu fazia ideia de quem é essa pessoa. E ele fala que essa história, ele ama essa história e que é a melhor descrição da Wikipedia, é a que ele mais gosta. Porque quem foi, né? Ronald James Reed foi um faxineiro, né? A vida inteira, este homem trabalhou varrendo o chão em uma filial de uma loja de departamento norte-americana. Mas quando ele faleceu, né? Então, o que ele conta? Que esse homem ele teve uma vida bem simples, frugal, né? Sempre regradinha, com pouca coisa, trabalhou como faxineiro a vida inteira. Mas quando ele faleceu, ele faleceu em 2014, aos 92 anos, ele tinha ele tinha 8 milhões de dólares guardados. 8 milhões de dólares. E esses 8 milhões de dólares, ele deixou um testamento, então ele deixou 2 milhões para os enteados e deixou 6 para o hospital e para a biblioteca da cidade. Então, do dia para a noite, né, até quando ele estava vivo, ele era simplesmente o faxineiro ali de uma determinada loja.
no dia seguinte à morte dele, quando foi aberto o testamento, ele virou o maior filantropo que aquele hospital já tinha visto, né? E toda a cidade conheceu aquele homem como um homem milionário e que deixou, né, todo esse valor para a caridade, né, para o hospital e para a biblioteca da cidade. Então, este homem, embora ninguém tivesse sabido durante a vida que era um milionário, ele tinha fortuna. Embora tivesse vivido uma vida simples, trabalhando como faxineiro, ele tinha fortuna. E claro, aqui, provavelmente, agora eu não preciso ser, vamos dizer assim, eu não preciso ler mentes para saber que você pode estar pensando assim, meu Deus, para quê, né? Trabalhar tudo isso para deixar para os outros? Imagine, vou viver aqui nessa vida, vou gastar meu dinheiro e tá tudo bem. Isso é uma decisão financeira influenciada por emoção, tá? Então, se você pensou isso, pode saber que não é nada racional que está me falando, é puramente baseado em emoção. Porque se para o nosso amigo aqui, para o Ronald Reagan, estava tudo bem da forma que ele viveu a vida, quem somos nós para dizer o que ele tinha ou não que fazer com o dinheiro que era dele mesmo? É ou não é? Então, é para a gente ver como ao todo tempo as nossas emoções estão julgando decisões financeiras, não só as nossas, como as dos outros. Então, eu gostei muito dessa, também de pegar essa sacada, né, que a fortuna é aquilo que a gente não vê. E eu quero finalizar esse vídeo, e aqui vale a leitura, porque na página, né, a partir dali da página 258, que é o último capítulo, e depois ele faz um resumo muito legal no final do livro, que eu já vou te contar. Mas aqui, a partir da página 258, ele faz um resumo, então, dos principais conceitos que ele quer que você entenda com esse livro, tá? Então, vamos lá, vamos pegar, agora abre bem os ouvidos, que é a hora que você tem que prestar atenção, que esses conceitos são muito importantes. Então, vamos lá, conceito 1. Faça um esforço para ser humilde quando as coisas estiverem indo bem e para se perdoar quando estiverem indo mal. Ou seja, sorte e risco acontecem, você não vai estar certo a maior parte das vezes, está tudo bem. E pode ser que você ganhe coisas sem ter trabalhado diretamente para isso e está tudo bem também. Né? Conceito 2. Menos ego, mais fortuna. Ou seja, leve uma vida, né? Isso ele defende muito aqui ao longo do livro. Leve uma vida abaixo da sua capacidade financeira para que você possa ter liberdade, ter fortuna e ter controle sobre o seu dinheiro. Terceiro tópico, muito verdadeiro. Administre o seu dinheiro de uma forma que faça você dormir em paz. Lembre-se, se você está deitando a cabeça no travesseiro e você não está em paz com as suas finanças, é porque você não está administrando o seu dinheiro da forma correta. E tem muita gente que vai dizer assim, ai Marta, pelo amor de Deus, né? Vem aqui você me dizer isso, mas é isso, né? Precisamos refletir sempre para melhorar. Passo 4. Se você deseja se tornar um investidor melhor, a coisa mais poderosa que você pode fazer é aumentar seu horizonte de tempo. Muito bom. Mesmo, né, o pessoal que trabalha ali com day trade, aproveitando o dia. Investimento, poder dos juros compostos, entenda. O tempo é o que vai fazer o seu investimento ser bom ou não. Ponto final. Próximo conceito. Não se abale com muitas das coisas que dão errado. Você pode estar errado em metade das vezes e ainda assim fazer fortuna. Meu conceito para você, né, do cauda longa que traz esperança. Próximo. Use o seu dinheiro para ter controle sobre o seu tempo. E isso realmente não tem preço. A outra. Seja mais legal e ostente menos. Lembrando que o dinheiro não compra respeito e admiração. Próximo. Guarde dinheiro, só guarde. Você não precisa de um motivo específico para guardar. Então, falei bastante sobre isso. Tenha uma reserva financeira, não porque você precisa comprar algo, mas simplesmente para poupar. Próximo. Faça da margem para imprevistos algo sagrado. Sim, é sagrado, tem que ser, né?
Outra, evite os extremos das decisões financeiras, né? E por fim ele traz aqui, respeite o caos. Nós não podemos controlar nós não podemos controlar o mundo, nós só podemos controlar a nossa liberdade financeira. Então, com esse resumo, ele pega e traz os pontos-chave aqui do livro, e aqui, sobre cada um desses pontos, vale muito uma reflexão. Se você não está satisfeito com as suas condições financeiras, eu espero que esse vídeo tenha feito você refletir demais e realmente já tenha trazido insights para o que você precisa fazer a partir de agora para tomar decisões melhores. E, gente, eu vou dizer assim, nem devia falar, né? Mas vou falar. Ele traz no final do livro que você pensa assim, daí o livro acabou? Não, o livro não acabou. Quando ele traz esse resumo, não, o livro não acabou. Ele traz um pós-escrito, uma breve história sobre por que o consumidor norte-americano pensa da forma que pensa. Gente, e esse pós-escrito, eu fiquei assim, embasbacada. Porque aqui, ó, da página 275 até a página 296, ou seja, em 21 páginas, ele conta a história dos Estados Unidos de 1945 até os dias de hoje, de uma forma leve e simples que nos faz entender, né? O que culturalmente e quais foram os contextos externos que fizeram com que os Estados Unidos se tornassem aquela potência, daí se tornassem um país consumista, por que isso aconteceu, quais foram os eventos que condicionaram a isso, como que foi essa relação entre classes ali, né? Classe A, B e C, que primeiro era mais nivelado e depois começou a afastar, até os dias de hoje. Então, gente, o final desse livro aqui é um livro de história resumido, maravilhoso, achei maravilhoso, assim, o quanto de conhecimento da história norte-americana que eu absorvi nessas 21 páginas, eu fiquei embasbacada, foi muito bom mesmo. Enfim, esse é o nosso livro Psicologia Financeira. Espero que tenha gostado, espero que tenha te feito refletir, espero que tenha feito você querer tomar decisões diferentes a partir de agora com o seu dinheiro, entendendo que as suas emoções afetam nas suas decisões financeiras e que tá tudo bem, mas isso não impede de você tomar decisões melhores aqui para frente, porque agora você está mais consciente deste fato de que as emoções afetam e a forma que você pode realmente no seu dia a dia movimentar isso para tomar decisões melhores com relação às suas finanças, tá joia? Espero muito que tenha gostado. Eu fiquei bem feliz de trazer esse livro aqui, né? E, enfim, a mensagem final que eu te deixo é aquele nosso fechamento de sempre. Lembre-se, nem um dia sem uma linha.